sejam bem-vindos e chegaram em um bom momento. Nós agradecemos a presença, chegaram em um bom momento, porque agora nós vamos passar a palestra do professor convidado, Hendrik Krey. E eu vou convidar, então, o nosso companheiro Guilherme para fazer a apresentação do professor Hendrik. Com a palavra, o Guilherme. Obrigado, Silvana. Obrigado a todos pela presença, né? Antes de começar, gostaria de registrar, são dois agradecimentos, né, ao professor Hendrik Krey. O professor Hendrik, ele foi a pessoa que apoiou a aprovação do nosso projeto global, né, de estar ajudando aí comprar material para vários hospitais, né? Então, foi o Rotary Club de Calgary, através do professor Hendrik Krey. Então, esse é o primeiro agradecimento. O segundo agradecimento também, Hendrik, é por se dispor a vir aqui ministrar essa palestra para a gente. Eu vou falar um pouquinho do seu vasto currículo, né? Eu sei que vai ser muito interessante. Aproveito para registrar e agradecer, como o Viraci falou, a presença do governador Walter Menos, o Walter que também participou ativamente desse projeto, né? A gente discutiu as ideias do projeto no começo, como é que ia fazer, o que seria feito junto com o Walter, e ele fez todo um meio de campo, né, uma ajuda para aprovar o financiamento do distrito, e agora continua ajudando na parte do gerenciamento financeiro. Então, fica registrado também agradecimento por toda essa ajuda que ele deu ao projeto aí, e também por estar participando, e a participação de todos. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho do Dr. Hendrik Krey. Então, o Dr. Hendrik Krey, ele é professor de História do Brasil na Universidade de Calgary, no Canadá. Ele é autor de vários livros, autor de Bahia's Independence, Popular Politics and Patriotic Festival em Salvador, Brasil, 1924 a 1900, publicado em 2019. Days of National Festivity em Rio de Janeiro, Brasil, 1823 a 1889, 2013. Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da independência da Bahia, 1790 a 1850, 2011. Então, eu creio que esse último em português. Eu sei também que o professor Hendrik contribuiu com vários outros autores brasileiros, já li alguns livros de autores brasileiros que têm lá um agradecimento ao professor Krey. O professor Krey é rotariano desde 2000, foi presidente do seu clube, o Rotary Club Calgary Olympic, nos anos rotários de 2009 e 10 e 2017 e 18. Em 1982 83, ele foi intercambista do Rotary pelo clube de Kemptville, em Ontário, Canadá, e no Brasil, pelo clube de Volta Redonda Leste. Desde 2012, é presidente da Comissão Distrital de Subsídios Globais para Bolsas de Estudo, e ele é sócio correspondente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, além de, em 2004, ter sido condecorado pelo governo do Brasil pela Ordem do Rio Branco, no grau de cavaleiro, né? Então, professor Krey, aí acho que o currículo fala por si só. Professor Krey, muito obrigado novamente e fica à vontade para a sua palestra. Muito obrigado, Guilherme, companheiro Guilherme, presidente Leandro, demais companheiros. Acho que eu preciso primeiro compartilhar novamente a tela. Vamos ver se dá certo. Bom, e tá vendo direito? Isso, sim. Ótimo, ótimo. Está me ouvindo bem? Sim. O som tá bom? Ótimo, Sim, ótimo. tá ótimo. Que bom. Bem, é um grande prazer estar aqui com vocês, embora virtualmente. Agradeço muito o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória no Rotary, bem como apresentar a minha cidade de Calgary e falar um pouco da difícil conjuntura atual. Primeiro, trago saudações do presidente do meu clube, Calgary Olympic, o presidente Louis Greco, que deseja-lhes tudo de bom nessa época difícil. Ele está muito satisfeito que tínhamos condições de ajudar o seu clube e o seu distrito no combate à Covid
através do projeto de subsídio global, embora lamentamos que a nossa contribuição fosse pequena, sendo o final do ano rotário. O companheiro, o presidente Louis, aliás, é uma figura interessante. É ele lá no meio nessa foto, tirada antes da pandemia, quando efetuamos uma doação a um projeto de uma entidade de caridade que organiza eventos para crianças carentes e com deficiências físicas. No nosso distrito, pelo menos, Louis é o primeiro presidente com deficiência visual. Ele é, de fato, completamente cego. E tê-lo no clube foi uma experiência muito boa, tem sido uma experiência muito boa para nós, pois aprendemos como lidar com uma pessoa cega e, mais importante, aprendemos que a cegueira não o impede de fazer quase tudo que nós fazemos. E sobre a minha trajetória na Rotary, Guilherme já me apresentou, muito obrigado. Mas quando pensamos nessa palestra, resolvemos que eu falasse um pouco sobre a minha experiência no Rotary, que começou quase 40 anos atrás, e no início de 82, quando fui selecionado pelo Rotary Club de Kemptville para participar do intercâmbio pelo Rotary Club de Kemptville, né? Em Ontário, uma pequena cidade perto de Ottawa, onde à época eu morava. Logo depois de ser escolhido para participar do intercâmbio, tive que escolher o país entre os três onde ainda havia vagas para intercambistas. Era México, Brasil e Argentina. Eu achava na época que México era muito próximo ao Canadá. E por essa lógica, eu teria certamente escolhido a Argentina. Só que na época, né, dos primeiros meses de 82, foi exatamente a época em que começava a crise que, enfim, daria na Guerra das Malvinas entre a Argentina e a Grã-Bretanha. E na época, então, a Argentina não parecia uma boa opção. E sobrou o Brasil, e sempre digo que me tornei até brasileirista por causa de Margaret Thatcher. Enfim, eu cheguei em Volta Redonda, hospedado, né, pelo Rotary Club de Volta Redonda Leste, e no início foi uma experiência bastante difícil, pois eu não falava português. Na época não havia como aprender português na pequena vila de Kemptville. Mas aos poucos comecei a dominar o idioma, fiz amizades, passei alguns meses no Rio de Janeiro, consegui viajar durante o intercâmbio pelo Brasil inteiro, do Pará até o Rio Grande do Sul. Na foto acima, né, parece que é outubro ou novembro de 82, no início do intercâmbio, eu ainda mais magro, com aquele casaco feio vermelho que todos os intercambistas canadenses usavam. E também com dois intercambistas australianos e o presidente do clube. Enfim, voltei para o Canadá, terminei o último ano do segundo grau e fui à Universidade de Toronto, onde fiz relações internacionais. Aos poucos me interessava mais pela história e, como eu já tinha o português, fazia sentido estudar a história do Brasil e da América Latina. Fiz mestrado em Toronto e depois fui à Universidade de Texas, em Austin, para o doutorado, onde defendi uma tese sobre as Forças Armadas na Bahia no século XIX. Em 97, passei no concurso na Universidade de Calgary e voltei definitivamente para o Canadá. Pois bem, o intercâmbio, obviamente, marcou profundamente a minha trajetória profissional, o que eu certamente não sabia quando embarquei para o Brasil em meados de 82. Por razões que não sei bem dizer, acabei não me envolvendo em Rotaract na faculdade e somente quando estava estabelecido em Calgary procurei o Rotary, foi no início do ano 2000. Eu estava na época procurando fazer alguma coisa fora da universidade, pois quem é universitário sabe muito bem como as universidades têm condições de tomar conta de toda a vida da gente. E eu queria realmente fazer alguma coisa na comunidade fora da faculdade. O Rotary Club de Calgary Olympic me aceitou e já tenho mais de 20 anos de rotariano.
tive a honra de servir 2 vezes como presidente do meu clube. E, bem, como somos um clube pequeno, né, temos que fazer o que chamamos de reciclagem de presidentes. Em 2004, quando lecionava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como professor visitante estrangeiro, frequentei o Rotary Club do Rio de Janeiro, Tijuca. E ao longo dos anos, com o Rotary Tijuca, fizemos alguns projetos apoiando o Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco e a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro. Uns anos atrás, me fizeram sócio honorário do Rotary Club no Rio de Janeiro, Tijuca. Mas para falar um pouco do meu clube, né? O Rotary Club de Calgary Olympic é um clube pequeno, somos em torno de 20 companheiros, fazemos parte do Distrito 5360, que tem uns 40 e poucos clubes, somos uns 2.000 rotarianos no sul da província de Alberta e um pouco da província de Saskatchewan. O clube tem certo foco em apoiar projetos que ajudem a crianças e a jovens. Alguns anos atrás, apoiamos uma entidade com o nome de I Can for Kids, meio complicado de traduzir, mas é uma entidade bastante interessante. Foi idealizada por uma menina de 13 ou 14 anos que ficou preocupada com o fato de muitas crianças carentes não receberem merenda escolar durante as férias. Com a ajuda da mãe, ela criou uma organização que hoje em dia fornece milhares e milhares de cestas básicas a famílias com crianças, famílias carentes com crianças durante o verão. Também fazemos vários projetos internacionais. Ultimamente apoiamos um orfanato no México, a Casa Hogar de los Angelitos. E também apoiamos projetos de outros clubes e distritos, como seu projeto sobre no combate contra o Covid no seu distrito. Ultimamente também, como clube, participamos de uma campanha bastante engraçada para angariar fundos para um abrigo de mulheres e crianças fugindo de situações domésticas violentas. Basicamente chama Andar uma Milha nos Sapatos dela, e ano passado conseguimos quase $10.000 através dessa campanha para ajudar essa instituição. E basicamente os homens do clube participam de uma caminhada de saltos altos, de cor bem forte, e em 2018 a caminhada foi feita no centro da cidade. Ano passado fizeram a caminhada dentro de um shopping, que foi também bastante divertido. Então, dá para ver como o clube participa de várias atividades na comunidade. Guilherme já mencionou alguns dos meus livros, mas eu gostaria também de falar um pouco mais sobre a minha trajetória acadêmica. Eu sou um dos poucos historiadores do Brasil que lecionam em universidades canadenses. Atualmente somos apenas 3, e houve época em que eu era o único historiador do Brasil lecionando em universidade canadense. O que é, de fato, um indício do pouco conhecimento e do pouco interesse no Brasil, pelo Brasil no Canadá. Mas durante os quase 25 anos de vida acadêmica, desde o doutorado, sempre procuro visitar o Brasil. Infelizmente não posso ir este ano ao Brasil. Sempre procuro visitar para pesquisa e congressos. Em 2004, como já mencionei, fui professor visitante estrangeiro na Federal do Rio de Janeiro. Publico livros e artigos sobre diferentes aspectos da história brasileira oitocentista. Tive a oportunidade de colaborar com colegas brasileiros, e acho muito importante para um brasileirista publicar em português e manter uma presença na academia brasileira. O pouco interesse pelo Brasil na academia canadense
é, de certa forma, um indício das relações relativamente pouco próximas entre nossos dois países. Ficamos, por um lado, distantes uns dos outros, né? Uma grande distância nos separa. E, pior ainda, os Estados Unidos ficam no meio. E, de fato, os Estados Unidos é muito mais importante para o Canadá e para o Brasil do que os outros países. E, por exemplo, para mostrar um pouco da pouca importância do Brasil para o Canadá, em 2018, né, o comércio entre os dois países montou a quase 6 bilhões de dólares, que parece uma cifra bem grande, mas é menos de 1% do comércio exterior canadense. Talvez seja um indício de que há oportunidades, pelo menos é isso que dizem os diplomatas, mas, de fato, os nossos países, no sentido econômico, são concorrentes em muitas áreas. Somos exportadores de matéria-prima, petróleo e outros minerais e produtos agrícolas e pecuários. Espero que ninguém mais se lembre da crise da vaca louca de uns quase 20 anos atrás, ocasionada pela concorrência entre Embraer e Bombardier no mercado internacional dos jatos regionais. O quadro hoje em dia é completamente diferente, a crise foi superada e Bombardier até vendeu a sua linha de jatos para a Airbus e parece que a Embraer hoje em dia é parceiro de Boeing e a concorrência continua, mas de uma forma bem diferente. Me parece, na verdade, que políticos e até diplomatas canadenses têm certa tendência de pensar o Brasil como simplesmente mais um outro país latino-americano, sem dar conta, na verdade, do tamanho do Brasil e da visão que o Itamaraty tem do Brasil, do papel do Brasil no mundo. Mas acho melhor deixar esse tema por aí, pois não convém falar muito em política no Rotary. Então vou passar para falar um pouco de Calgary, de Alberta, da nossa região e algumas coisas interessantes que temos por aqui. A cidade de Calgary é localizada no oeste do Canadá, da província de Alberta. A cidade tem uma população de quase 1,3 milhões de habitantes. E a cidade ocupa um grande espaço físico. Calgary orgulha-se de até ser maior que Nova York nesse ponto, embora a nossa população é bem menor. É basicamente por causa da morfologia da cidade, que é construir um centro e grandes subúrbios espalhados em torno da cidade. Calgary e Alberta são os centros da indústria petrolífera do Canadá e desde mais ou menos 2014, com a baixa do preço do petróleo, né, estamos passando por uma crise econômica severa. E nesse sentido, Calgary, Alberta, parecem ser muito semelhantes ao Brasil, pois as dificuldades econômicas no Brasil começaram também em meados da década de 2010, por causas bem semelhantes. Apesar dessas dificuldades econômicas em Alberta, a província continua ainda com a maior renda per capita no Canadá. Calgary é uma cidade, aliás, com população relativamente jovem, que atrai muitos imigrantes. E quando a economia está dando bem, atrai muitos migrantes do resto do Canadá também. Segundo o censo de 2016, quase 1/3 da população de Calgary nasceu fora do Canadá. E também contribuiu a essa estatística, pois nasci na Holanda e fui levado ao Canadá com 3 anos. O mesmo censo, aliás, conta que tem uns 1.500 brasileiros em Calgary, e Guilherme deve ter conhecido alguns deles quando ele estava lá. Estava aqui, quer dizer, já estou pensando que estou no Brasil, puxa. A indústria petrolífera em Alberta é relativamente recente. A grande descoberta de petróleo
do petróleo convencional é de 1947, na cidade de Leduc, perto de Edmonton, a capital da província. E pela província inteira ainda se vê poços de petróleo. Mas hoje em dia a grande parte da produção é nas minas de areias oleosas no norte da província e que responsabilizam-se hoje pela maioria da produção provincial. Mas são muito criticadas pelos ambientalistas, tanto por sua destruição do meio ambiente, como pelas suas emissões. E outro grande problema da indústria petrolífera hoje em dia é o problema do transporte. O transporte do produto para o mercado internacional. Não há mais capacidade nos oleodutos existentes e tem sido muito difícil construir novos oleodutos ou mesmo ampliar os existentes, por causa da oposição dos ambientalistas e da resistência dos povos indígenas que não aceitam a construção desse tipo de infraestrutura em seus terrenos. Portanto, hoje em dia, grande parte da produção de petróleo segue hoje em dia por trem, meio de transporte mais custoso e, na verdade, mais perigoso também. A população de Alberta é de quase 4,3 milhões de pessoas, que é muito pequena em comparação a São Paulo, é quase uma 10ª parte da população de São Paulo, e ocupamos um território bem grande de mais de 660 mil quilômetros quadrados, quase 3 vezes maior que o estado de São Paulo. Um território tão grande tem bastante diversidade geográfica, e nesse slide eu mostro algumas das regiões típicas de Alberta, né? Temos as montanhas rochosas, perto de Calgary, aliás, a famosa cidade de Banff fica bem perto de Calgary, uns 90 minutos de carro de Calgary. Temos as pampas com criação de gado, produção de trigo, canola, etc., que são espaços bem grandes. E no norte da província temos as grandes florestas, lagos, rios. Mas também no sudeste da província temos ermos quase que desertos, numa região bem mais seca do que o resto da província. A cultura de cowboys, de criação de gado, é celebrado anualmente em Calgary, num grande rodeio, o Calgary Stampede, um tipo de carnaval de 10 dias. Eu não sei se Guilherme, se você pegou um Stampede em Calgary, mas se pegou, certamente se lembra de como a cidade tem um ar de festa durante os 10 dias. Infelizmente, o Stampede foi cancelado por causa da pandemia, mas durante esse tempo a cidade está toda em festa, todo mundo se veste de cowboy, lojas e empresas, outra tradição é que lojas e empresas servem café de manhã de panquecas para o público. Então, a gente está sentindo falta este ano. O Stampede teria acabado domingo agora. Estava pensando em como concluir a palestra, mas eu fiquei pensando que Calgary tem muita coisa boa, eu gosto muito de morar aqui, mas também temos uma história recente de uma série de desastres naturais em Calgary e Alberta. Embora normalmente tenhamos um clima bem agradável durante a maior parte do ano, no verão a temperatura raramente ultrapassa de 25 graus. No inverno a temperatura às vezes pode cair para até 35 graus abaixo do zero, mas esses dias frios são realmente muito raros e com frequência durante o inverno chegam ventos do Oceano Pacífico que elevam a temperatura e derretem boa parte da neve. Então, o inverno, apesar de ter uma reputação de ser muito rigoroso, não é tão rigoroso assim. Não sei se Guilherme concorda, mas certamente era a minha impressão de Calgary. Mas, por outro lado, Calgary e Alberta são sujeitos a certos fenômenos naturais que são bastante destrutivos.
e são bastante imprevisíveis também. E às vezes causaram estragos bastante sérios. Em 2013, sofremos a grande enchente do centro da cidade, devido a fortes chuvas nas montanhas que fizeram derreter muita neve de vez, e basicamente o centro da cidade, até o centro comercial ficou alagado. E na época, no Rotary, montou um grande esquema para ajudar as pessoas desabrigadas e para ajudar na reconstrução dessas partes da cidade. Logo no ano seguinte, em setembro de 2014, bem no finalzinho do verão, tivemos uma grande nevasca que danificou metade das árvores da cidade. As árvores ainda com folhas, pois ainda era quase verão, não suportavam o peso da neve e caíram. E perdi metade da árvore no quintal da minha casa, na foto à direita. 2 anos depois, em maio de 2016, numa primavera com pouca chuva, um grande fogo na floresta perto da cidade de Fort McMurray, o centro das minas de areias oleosas, obrigou a evacuação de quase 60 mil habitantes da cidade. Uma parte da cidade foi destruída e foram publicadas muitas fotos realmente chocantes do fogo e da evacuação. Graças a Deus, nesse desastre, ninguém foi morto pelo fogo e apenas 2 pessoas morreram num acidente de trânsito durante a evacuação. No verão, estamos sujeitos a tempestade que geram granizo. E de vez em quando, quando as condições meteorológicas são ideais, o granizo pode chegar a tamanho de bolas de tênis. E agora, mês passado, em junho, em alguns bairros no nordeste da cidade, o granizo fez enormes estragos em casas e em carros estacionados nas ruas. E dizem que os danos, as perdas, montaram em mais de $1 bilhão nesse desastre recente. E os mais perigosos, que a gente sempre fica prestando atenção, são os tornados. Mas, graças a Deus, nenhum tornado tem feito muitos estragos ultimamente. Tive a oportunidade de ver meu primeiro tornado em 2015, a foto aqui à direita, tirada da janela do meu escritório na faculdade, que estava começando a descer, e uns 15 minutos depois, esse tornado tocou em terra fora da cidade e não fez estragos, graças a Deus. Certamente não quero chegar mais perto disso, de um tornado, mas é uma coisa que todos os verões a gente tem alguns tornados na província. E hoje em dia, estamos lidando com outro tipo de desastre natural, a pandemia, né, provocada pelo coronavírus. Não sou epidemiologista, nem cientista, e, portanto, realmente não posso lhes dizer muita coisa sobre a situação do Canadá. Mas parece que, por enquanto, a situação aqui está mais ou menos sob controle. Colecionei esses dados ontem e no Canadá já tivemos mais de 100 mil casos de Covid, quase 9 mil pessoas falecidas e o resto, mais de 62 mil pessoas curadas. Mas, infelizmente, temos uma certa tendência ultimamente, de um número de casos de crescer. Dia 14, terça-feira, né, tivemos no país 331 casos novos, que é um indício de que a recente abertura está dando mais espaço para a coronavírus também. Alberta, no Canadá, foi até poupado do pior da pandemia. Registramos até agora apenas
menos de 9.000 casos, 163 mortes na província. E atualmente, segundo as autoridades médicas, temos 55 pessoas internadas na província. A grande maioria das vítimas, tanto em Alberta como no Canadá, são idosos. E houve surtos graves, em casas para idosos. Meu pai, de 84 anos, que mora em Toronto, teve que ficar fechado no seu apartamentozinho de 30 metros quadrados por quase 2 meses, devido a um caso de Covid no seu prédio. Em março, entramos em lockdown, as escolas, as universidades foram fechadas, bem como restaurantes, bares, shoppings, salões de beleza, lojas não essenciais. Foi fechada a fronteira entre Canadá e Estados Unidos, que ainda continua fechada para viagens não essenciais. Em maio, parecia que a pandemia estava mais ou menos sob controle e começamos uma abertura gradual. Mas a tendência recente, né, do ligeiro aumento no número de casos é bastante preocupante. O governo provincial está agora falando em obrigar as pessoas a usarem máscaras em espaços públicos. Há muita incerteza ainda a respeito há muita incerteza quanto às escolas de primeiro e segundo grau. O ano letivo aqui começa em setembro e ninguém ainda sabe como será realizado o ensino para as crianças. As universidades darão todas as aulas, ou quase todas as aulas, as disciplinas online. Por aqui temos muito temor a uma segunda onda no outono, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Não há mais que fazer, me parece, do que lavar as mãos, manter o isolamento social, usar máscaras em recintos públicos fechados e esperar que alguma equipe de pesquisadores descobre logo uma vacina. Em comparação ao tudo que leio na mídia sobre o Brasil, é claro que a situação no Canadá e em Alberta é realmente muito melhor do que a situação no Brasil, que está, pelo que sabe, está ficando muito, muito difícil. E estamos felizes de poder, pelo menos, ajudar um pouco ao combate à Covid através do projeto de subsídio global com o seu distrito. Bem, eu acho que eu vou parar por aqui mesmo para abrir a perguntas. Acho que eu já tomei meu tempo e é melhor sair antes do tempo de que falar demais. Então, muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Obrigado, Hendrik. A gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão aí na câmera que a gente... Bom, o microfone está aberto também. Se já quiser fazer a pergunta, pode fazer. Vou começar com uma pergunta que acho que é do Rotary de vocês. Como vocês estão se reunindo? Como que está? Estamos fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo, reuniões por Zoom. O Zoom embaixo, coisinha azul. Coisinha azul tem 2 janelas. E vocês estão planejando projetos já considerando essa nova realidade? Estamos também. Tem algum exemplo de projeto para colaborar com a gente aqui com ideias? Bem, o grande projeto, deixa eu pensar, hoje em dia estamos montando 2 projetos. Um é em apoio a essa entidade que eu mencionei, o ICANN for Kids, que ajuda com a distribuição de cestas básicas. O problema é que o COVID é muito pouco que a gente possa fazer para ajudar mesmo. Então, é mais doar dinheiro à entidade para que ela possa adquirir a comida, as merendas.
é bastante interessante no distrito, né? Eu faço parte da comissão que avaliou os subsídios distritais para a Covid. E é bastante interessante as diferentes entidades que o Rotary está ajudando com esses subsídios. Tem um projeto para fabricar ou ajudar a fabricar máscaras que são importantes, e tem o Rotoriano que tem um negócio, uma empresa que trabalha um pouco nessa área, e ele cedeu alguma tecnologia para fazer máscaras. Deixa eu pensar, estou esquecendo dos outros projetos. Mas tem muitas. Uma coisa que a gente percebeu através dos projetos distritais é que uma grande quantidade de entidades de caridade estão sofrendo, porque perderam os seus recursos normais, tem menos doações hoje em dia. E é bastante fácil, se o Rotary tiver dinheiro, para pelo menos ajudar nisso, para que as entidades possam continuar a ajudar. Não sei se respondi bem, mas depois eu até posso passar uma lista de projetos se ajudarem. Perfeito. E a gente sabe realmente várias entidades voluntárias estão perdendo força, né, nessa pandemia, às vezes por medo, né, de enfrentar, sair, né, enfrentar o vírus. Então, realmente é um problema bem grande, assim, no mundo inteiro. Bom, pessoal, mais alguém? Eu tenho uma pergunta, Leandro, se me permite, presidente. Por gentileza. O companheiro Hendrick, parabéns, viu, pela exposição. Obrigado. Professor, fala uma coisa, esse livro Política Racial, Estado e Forças Armadas, que faz o recorte de 790 a 850, a sua base de pesquisa, né, que foi o Brasil, você fez pesquisa aqui, como você fez para concretizar a pesquisa do material? E uma outra questão antes, esse livro tem comercializado no Brasil? Sim, o livro parece que está esgotado atualmente. A editora não fez uma tiragem relativamente pequena e, infelizmente, está hoje em dia esgotado. E, de vez em quando, até tem doutorandos que querem ver o livro e tem que dizer para eles, simplesmente, eu não tenho mais exemplares e está esgotado. Eu fiz a pesquisa em Salvador, nos arquivos da Bahia, e no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, no Arquivo Histórico do Exército e Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Biblioteca Nacional. O livro é baseado na minha tese de doutorado, que pesquisei em 92 para 93. Fiquei no Brasil, estou pensando mais uma vez que estou no Brasil, já que estou falando português. Mas eu passei uns 15 meses no Brasil fazendo esta pesquisa. Parabéns, vou tentar ver se eu encontro ele aqui. Parabéns. Para mim, essa temática ela tem um recorte que relaciona a minha pesquisa de doutorado, né? Fiz no doutorado e continuo fazendo no cotidiano, então é bacana. Parabéns. Eu vi aqui que... Eu teria uma pergunta. Oi, professor Hendrick, me ouve bem? Isso. Você, como professor na universidade, já existe alguma perspectiva de aceitarem novamente alunos de outros países para intercâmbio, fazer pesquisa aí? Tem alguma previsão ou não? Não tem previsão agora. A situação está muito indefinida ainda. Mas se quiser, depois podemos conversar separadamente sobre essa possibilidade. Tudo bem, obrigado. Marilu, o Altino também, né? Não? Tá, Marilu, então. Sim. Boa noite, Mr. Cray.
Parabéns pela sua apresentação. Na verdade, deu muita saudade Pois é. de várias imagens, algumas um pouco tristes aí, né? Mas muitas coisas boas o senhor pôde mostrar hoje aqui, né? Compartilhar com todos nós. Achei muito bacana, né? Que vocês têm aí no clube de vocês essa experiência de ter uma pessoa com deficiência audiovisual, né, presidindo um clube. O Canadá, na verdade, ele é muito inclusivo. Eu admiro muito tudo isso, né, as formas de condutas que são desenvolvidas, e isso é só um exemplo, né? A minha pergunta e no clube que tem, né, essa característica, existem mulheres também pertencentes ou estamos só em homens? Não, tem mulheres também, me desculpa, mas eu acho que não mostrei nenhuma companheira nas fotos. Eu só vi todo mundo de sapato rosa e salto alto, mas não tinha nenhuma mulher. Não, tem razão, me desculpa, eu devia ter escolhido outra foto, incluído outra foto para mostrar. Não. Imagina! Não, estava ótima a foto, foi só uma curiosidade. Obrigado por lembrar disso, às vezes a gente não pensa nessas coisas na hora de fazer um PowerPoint, e é importante. Inclusive, este ano temos, no distrito, temos uma governadora, e ano passado também tivemos uma governadora. Então, a liderança também do distrito é bastante integrado, vamos dizer. Ai, que legal. Bom, parabéns. Yeah. O companheiro EGD Walter Merlos pediu a palavra. Não é bem uma pergunta, mas primeiramente eu quero cumprimentar o nosso presidente Leandro, que já de cara já vem marcando um grande ponto aí na sua gestão, juntamente com o Guilherme, e que conseguiram trazer o nosso companheiro Hendrik para nos brindar dessa excelente palestra que nos emocionou bastante e nos trouxe gratas recordações, não de Calgary, que eu não conheço, mas do Canadá, que eu já estive lá por 2 vezes, e nessa última nós tivemos o prazer de participar da Convenção Internacional de Rotary, que foi uma das melhores que nós tivemos a oportunidade de participar e lá encontrar grandes amigos. Também fizemos um passeio de navio por todo o Alasca, desde a parte dos Estados Unidos até Vitória. Enfim, é um país tido como um dos melhores países do mundo para se viver, e realmente nós constatamos isso, companheiro Hendrik. Realmente é muito... Quem não conhece Canadá, vale a pena. Calgary, ele mostrou uma pequena parte, né? Mas tem muita coisa bonita no Canadá que vale a pena conhecer. Quem tiver oportunidade, vá, que não vai se arrepender. Mas, companheiro Hendrik, eu pedi palavra também e para te cumprimentá-lo por ter aceito o pedido nosso aí de participar dessa reunião com o Tribo Bandeirantes. E também não poderia ser diferente de eu pegar e agradecer você publicamente por ter aceito a solicitação do nosso companheiro Guilherme para ser o parceiro nesse projeto maravilhoso que nós estamos desenvolvendo com 13 clubes do nosso distrito. Você foi uma peça fundamental também, claro, para que isso acontecesse. E, com certeza, 13 cidades do nosso distrito, 13 Santa Casas serão beneficiadas. Quando a gente fala Santa Casa, a gente fala a população como um todo, né? E imagina quantas pessoas nós estamos beneficiando. E aquilo que você falou do início da sua apresentação, é o Rotary fazendo a diferença, é o Rotary Mundial que está aí presente e agora abrindo novas oportunidades. É um prazer muito grande
poder ter a oportunidade de conhecê-lo visualmente, né, virtualmente, mas parabenizando a você, ao Guilherme e todos os demais que de uma forma ou de outra participaram desse projeto. Como muitos outros, nós esperamos que você possa estar aí junto com a gente, nos auxiliando aí com os demais clubes de Calgary, da região, do próprio Canadá, para que a gente possa levar mais recursos para a nossa comunidade, enfim. Nós temos recurso aqui no nosso FIDUC e que nos possibilitará fazer novos projetos. E nós precisamos de parceiros internacionais. Então, fica aí um pedido para que você renove as suas forças aí e possa nos ajudar também com novos projetos. Ok? Parabéns e gostaria que, como você falou, o teu clube já teve 2 ex-governadores, que você seja o próximo. Um abraço a todos os companheiros. Obrigado. O companheiro Guilherme também gostaria de fazer uma pergunta. Sim, pergunta, agradecendo novamente, Hendrik. Bom, primeiro, eu não concordo com essa questão aí que Calgary não é muito frio, é frio comum. Sabia que você não ia concordar. Lá congela até miojo. Até pensamento. Mas, enfim, depois eu conto as histórias dos meninos que estudaram aí também, tem umas histórias. Mas, assim, eu tenho três perguntas aqui, né? Uma é uma curiosidade e as outras 2 também são curiosidades locais. O que é maior, Stampede ou a festa do rodeio de Barretos aqui? Boa pergunta, que eu não sei lhe dizer, porque eu não sei o tamanho do rodeio de Barretos. Aqui a gente tem no estado um rodeio também grande. Dizem que, o Maru deve lembrar, mas eu acho que é o terceiro. Diz que Stampede é o segundo, e acho que tem um Texas que é o primeiro, e logo após dizem que é aqui. E por que o nome do seu clube? Olympic. O nosso clube, aliás, é boa pergunta também, que o nosso clube foi fundado na noite da abertura dos Jogos Olímpicos de 1988, os Jogos Olímpicos de Inverno realizados em Calgary. Então, em homenagem aos Jogos e à fundação do clube na noite da abertura dos Jogos. Que legal. E é uma curiosidade, Henry, eu não sei se você, mas assim, é muito famoso aqui os livros de histórias que viraram popular, que é do Laurentino Gomes, né, de 1822, tudo. Ele é um autor de história, mas ele romanceou e ficou muito popular. Eu lembro de ver agradecimento para a sua pessoa no livro. Como foi essa participação nesses livros que por aqui são tão famosos? Na verdade, eu não me lembro bem como foi, mas ele deve ter me procurado por e-mail perguntando alguma coisa ou pedindo um texto meu. Na verdade, eu não me lembro exatamente como se deu esse contato. Mas quando vi que ele me agradeceu, eu achei, é legal ser agradecido num livro tão conhecido, tão divulgado no Brasil. Bom, como todo canadense, está sempre ajudando, acho que nem lembra tantas pessoas que costumam ajudar, né? Mas, Henry, muito obrigado novamente. A gente está muito contente também com a sua presença aqui hoje. Obrigado. É um prazer estar com vocês e certamente pensando no que Walter acabou de falar, né? Se precisarem de ajuda ou de contribuição, participação em outro projeto, não deixem de me procurar. Walter deu a deixa aí, obrigado. Mas, Silvana, não faltará oportunidades para procurá-lo, com certeza. E o Guilherme vai ser a nossa ponte aí, Guilherme. Silvana? Eu quero agradecer a sua presença, a sua palestra, as suas palavras. É muito importante para a gente, né, receber um convidado de fora e que apresente o seu clube, o seu país, o seu interesse em Rotary, porque isso nos estimula, né? E é muito bom
a gente vê que tem lugares com diferenças, né, com a gente, um país do primeiro mundo, mas também, me chamou a atenção que é também muito importante você apresentar o que tem em comum, né? Os elementos que a gente tem em comum, que as crises, a pandemia, as adversidades naturais, as adversidades provenientes do ser humano, né? Então, existe ser humano lá e existe um clube atuante, sensível à comunidade. Isso justifica a presença do Rotary atuando em todo o mundo, né? E acho que, apesar de ser um pesar para a gente ver as catástrofes, eu acho que isso estimula a gente a continuar com os intercâmbios, né? E se encontrando para encontrar caminhos para melhora e expansão da nossa vida, né? Então, muito obrigada. Obrigado. Bom, eu tenho uma... Por gentileza, Marcelo. Eu tenho uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Primeiro, agradecer ao companheiro Hendrik pela maravilhosa palestra e apresentação. E a primeira pergunta minha é uma pergunta pessoal. Se você gosta de música brasileira, qual que é a música brasileira que você gosta? Que prefere? Ou se você quiser também falar um cantor ou alguém que você gosta de escutar, seria legal. Hã? Ok, vai fazer outra pergunta. A minha outra pergunta já que é um país bilíngue, qual que é a língua que vocês comunicam no Rotary, no seu Rotary? Vocês falam mais francês? Vocês falam mais inglês? Ou os dois? Não. Em Alberta tem pouca gente que fala francês. O idioma é completamente inglês. Entendi. Embora Canadá seja um país bilíngue, a maioria da população não é bilíngue. E tem a maioria da população na província de Quebec fala tanto francês como inglês, mas a maioria dos anglófonos não fala muito francês. Eu falo muito pouco francês e entendo um pouco também. Temos a fama de ser país bilíngue, mas a fama é um pouco exagerada no caso. É mais dividido, né? É mais dividido, infelizmente. E de vez em quando tem dado problemas políticos no Canadá. Quanto a cantores brasileiros, acho que eu diria Caetano Veloso. Legal. Muito legal. Marcelo morou aí no Canadá, né, Marcelo? Eu fiquei 1 ano e meio em Ottawa, né? Em Ottawa, ok. E lá é bem nítido isso que você comentou, né? De um lado falar... Do outro lado do rio tá falando francês e do lado de cá tá falando ou as duas línguas, ou eles cumprimentavam com hi, bonjour. E aí você tem que falar hi ou responder hi ou bonjour, e dependendo do que você responder, eles vão começar a conversar com você na outra língua. E Ottawa é bastante interessante porque é uma das poucas cidades onde realmente tem uma grande proporção da população que realmente é bilíngue. Porque é a capital do país, né? E os funcionários públicos, a maioria deles tem que falar os dois idiomas. Então, Ottawa é um pouco uma exceção ao resto do país, perdão. Muito legal. Aliás, falando nisso, você chegou a conhecer a vila de Kemptville, perto de Ottawa, durante essa época onde eu fui criado? Então, eu não me lembro de ter visitado Kemptville, mas eu lembro que é bem como você comentou, né? Existem os subúrbios bem longe tem o centro e aí você tem os grandes subúrbios em volta, né? Isso é muito nítido, até em Ottawa também bem assim. E Ottawa ultimamente tem crescido muito. Ok. Mas é isso. Bom, quero agradecer novamente, Hendrik, pela sua palestra, né? Pela sua disponibilidade. Nós, em Rotary, nós temos o costume de entregar uma flâmula, né? Para todo mundo, mas infelizmente esse momento virtual não nos permite. Olha lá, ele vai pegar a flâmula dele, ó. Preciso mostrar pelo menos a sua flâmula, que não dá para entregar agora, mas aqui tem. Mas espero que tão cedo, né, podemos trocar as flâmulas.
tá? Então fica como promessa aí. O Guilherme vai lá, vai te entregar, tá bom? Ah, mas a DHL e o correio tá funcionando, pô. Sim, mas pelo menos o certificado eu vou encaminhar por e-mail para você, tá bom? Até amanhã eu te encaminho. Pode mandar pelo correio, boa ideia, hein? Sim, sim. Verdade. Ótimo.